Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre a deformidade da prosperidade no Brasil. Prosperidade é um tema que a gente trata, há muito tempo e no nosso país, no mundo, a falta da prosperidade é um negócio assim, chega a ser horroroso de a gente olhar, observar, mas a gente convive com isso. Essas coisas estão aí e a gente precisa aprender a lidar com essa situação. E essa situação não é uma coisa fácil, para a gente poder lidar. Por quê? Porque a cabeça não deixa, a forma que nós somos criados não deixa, as crenças que a gente carrega aqui dentro com o que foi aprendido bloqueiam esse nosso sentido de prosperidade. Então, prosperidade já começa a palavra errado. A pessoa acha que prosperidade é só ela ter dinheiro. E não é somente o dinheiro. E eu não falo só porque dinheiro não é só, dinheiro é bastante. Mas não somente o dinheiro. Tem uma série de coisas ali que você precisa ter para que você seja uma pessoa próspera. Então, o conceito de prosperidade, principalmente no Brasil, é muito pequeno, É muito pequeno. Aqui você tem que ralar, trabalhar de sol a sol, e é isso porque é difícil, É um país do assistencialismo. Então nós vamos começar a entender isso. Nós temos uma cultura escravista, Então tem que trabalhar para o outro, para enriquecer o outro. A gente pega todos esses exemplos. A gente não pega o exemplo, por exemplo, da origem nossa aqui, que são os índios. Os índios, você vê, o índio não conseguiram escravizar o índio. Matavam o índio, mas ele não virava escravo. Por quê? Porque ele não tinha isso na cultura dele. Culturalmente, o índio ele não entendia como eu tenho que trabalhar para você, fazer tudo só para você e eu nada, o outro nada. Então, o índio ele tem essa ideia da comunidade. Então, todo mundo trabalhando para a tribo. Então, cada um tem a sua função, cada um faz a sua coisa ali e todo mundo tem a coisa certa. Então, nós vamos fazer uma casa aqui, a casa de todo mundo. Vai fazer a casa para todo mundo, a comida para todo mundo, O trabalho artesanal com todo mundo. E aí, como não conseguiram escravizar aqui os índios, buscaram os negros na África. O negro ele já tinha essa coisa do rebaixar. Dentro dele já vinha isso. Por isso que ele foi escravizado. Quando ele começou a entender que ele não precisava mais daquilo, e ele se rebelou, ele se revoltou, aí ele, conseguiu sair daquilo. Mas aí a gente carrega ainda hoje, Tem o preconceito, O preconceito racial. Hoje, você é racista, uma outra palavra também que é muito confundida aqui no Brasil. A pessoa fala que o racista é só quem não gosta do preto. Então, não, você é racista, porque é uma pessoa de cor, porque não pode falar preto também. Então, o que que acontece? Não é. O racista, se você não gosta do japonês, você é racista. Se você não gosta do alemão, você é racista. Se você não gosta do nordestino, você é racista. Se você não gosta do gaúcho, você é racista. Então, o racismo é de raça, não é de cor. É outra palavra mal interpretada. Se falar a pessoa é racista, você já acha que ela não gosta só do negro. Ele não gosta de preto. Não gosta, é assim. Mas não é isso. Então primeiro a gente precisa ter o contexto das palavras, entender as palavras. Entender exatamente o que vibra aqui dentro da gente. Para poder entender todo esse contexto. Então, se a prosperidade ela tá ruim na tua vida, ela tá mal, é porque você tem uma postura fraca diante do dinheiro. O teu dinheiro é fraco, ele não tem forças, porque o dinheiro está aí, ele está circulando em todo que é lugar. Mas por que que ele não para na tua mão? Por que que ele não vem? Ele não visita você? Porque a tua ideia de dinheiro é fraca. Então você, acostumado a ter que trabalhar e ter que ralar e tem que ser tudo com muito custo, é duro porque a vida é dura, lembra lá atrás? Ela falando, o pai, a mãe, dinheiro não dá em árvore, é melhor pingar do que faltar, mas só tem isso aqui, mas tem gente que nem isso tem para comer, A gente escutou isso, Se você tem aí 40, 50 anos, você escutou isso. E hoje eu vejo as mães falarem isso para as crianças, 10, 12 anos. Tem gente que passa fome e você tá aí. Então o discurso é que tem que comer isso aí, você tem que aceitar o que vem para você, porque isso é bonito.
A gente foi criado numa fé, né, católica. Então você tem o catolicismo português e ali o pobre, ele é valorizado. O pobre é valorizado, então você tem que ser só pobre entrar no reino dos céus. Rico é fútil, é babaca, é ladrão, né? É desonesto. E para que tanto? Eu ouvi muito isso, mas para que você quer muito? Para que você quer tanto? Ó, sossega, baixa a bola, você está querendo demais pro seu tamanho. Escutei isso várias vezes na minha vida, comigo e com os meus amigos. E aquilo vai pondo você para baixo. Por quê? Porque você vem de uma fé cristã pobre, porque só pobre entra no reino dos céus. Mais fácil passar um camelo pela buraco da fechadura, um elefante, do que um rico entrar no reino dos céus. Eu ouvia isso na missa. Isso era uma passagem, era uma palavra que estava lá. Então acontecia. Aí as pessoas hoje elas querem muita prosperidade. Elas falam, mas eu não consigo, eu quero, eu faço, eu ralo, ralo, ralo e não consigo. É, porque a tua ideia atrás do atrás do atrás é de pobreza. Você corre, 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 corre e não tem. Às vezes até consegue uma coisinha, mas conseguiu aquilo numa luta. Que muitas vezes gera uma doença lá e você acaba ficando zoado. Porque quis tanto aquilo, né? A famosa casa própria aqui, que eu já falei várias vezes. O pessoal rala uma vida inteira para ter uma casa. Quando ele tem uma casa, ele vive 2, 3 anos na casa, morre. Porque ele gastou tanta energia para ter aquilo, ele se desfez de tantas outras coisas, né? De um lazer, de um passeio, de um descanso, de adquirir umas coisas que ele queria, porque ele tinha que comprar casa. Deixou de comer uma pizza porque ele tinha que comprar casa. E aí, quando ele compra a casa, ele morre. Ele nem curte a casa, ainda deixa o carnê pro povo pagar. Então, esse conceito, ele é muito forte dentro do Brasil. É muito forte. Pobre, né? Entra no reino dos céus. Pobre é bonito. E ali a gente fica num país, não é um país pobre, é um país de gente pobre. Porque o país ele é riquíssimo. Um outro conceito que é muito errado, né? A gente troca as palavras. Então, quando você começa a entender outras culturas, outras pessoas, e aí tem um convívio, você fala, pô, caramba, é totalmente diferente o conceito, né? Então, humildade. Aqui no Brasil, a gente, humilde é sinônimo de pobreza. Mas está longe disso acontecer. Humilde não é sinônimo de pobreza. Vai no dicionário lá, procura, estuda, gente. Vocês vão ver que não. Aqui a gente fala assim, olha, é uma família humilde. Quer dizer, é pobre. Desde quando humildade é pobreza? Isso é uma baita de uma ilusão. Mas tem um povo aqui tão humilde, sabe? Zero humilde. E fala assim com discurso que, nossa, que você é a própria Nossa Senhora da Cozinha com manto e tudo. Que tá fazendo uma coisa linda. Não é pobre. Pobre, quando você fala a palavra pobre, pobreza, né? O pobre é aquele que tem muito pouco, quase nada ou não tem nada. Isso é pobreza. E um outro conceito muito, né, errado que a gente tem é de que pobre é só sem dinheiro, sem casa, sem ter o que comer. Não. Pobreza é pobre de espírito, pobre de educação, pobre de conhecimento, né? Pobre de saúde, pobre de educação. A pobreza é muito pouco ou nada de alguma coisa. Então não é somente o dinheiro. Não é porque você só não tem o dinheiro que você é pobre. Então essa pobreza é assim como a prosperidade. Não é só porque você tem dinheiro que você é próspero. Porque se você não tem saúde, você não é próspero. Então esse entendimento ninguém nunca falou pra gente. Ninguém nunca colocou isso. E a partir do momento que você não entende as palavras, a forma que você coloca as palavras, como você vibra nisso, você se atrapalha inteiro. Você fica na confusão. Humilde. Humilde não é pobreza. Humilde é aquele que banca legal a situação. É aquele que enxerga e banca. Olha, é assim, é assado. Olha, nesse momento estou sem recursos, estou sem dinheiro, estou passando uma dificuldade aqui sim, estou assim, né? Em falando dessa prosperidade. Ele encara numa boa, legal, mas ele vai. Esse é o verdadeiro humilde. Ele banca a realidade dele. O iludido, o vaidoso,
ele tampa os olhos para isso. O arrogante. Quando você é muito vaidoso, você não banca a situação, então você cria ilusões em cima daquilo. Então essa vaidade não deixa você encarar a situação de fato, você fica criando ilusões, você fica viajando na maionese. Então você não é humilde. O humilde é o que encara de frente a situação. Eu tenho humildade para encarar e para, que eu errei mesmo, tá aqui, como é que nós vamos fazer? Pô, mas você fez, fiz mesmo, olha, poxa vida, né? Errei, fiz uma cagada mesmo, tudo bem. Humilde. Ah, mas você falou assim, não era. Realmente eu falei isso assim, e olha, descobri que realmente não era, estudei melhor e pode retirar aquilo que eu falei besteira. Não falei besteira, né? Falei o que eu tinha na hora ali, mas eu descobri que tem coisa, né, a mais. Olha só, isso é humildade. O que a gente não reconhece aqui. Tanto é que todo mundo tem medo de errar, esconde o erro. Então, primeiro, olha se você tem humildade para aceitar as coisas. Se você tem humildade, porque aí você, o que vão falar, o que vão dizer? Você não é humilde. Você não quer que os outros saibam. Você tem vergonha daquilo. Só quer mostrar as coisas legais. Por exemplo, eu tenho, né? Olha lá, estudei, fiz minhas coisas, tal, tudo. Aí você fala assim, e você chega para a pessoa e fala assim, eu tenho minha graduação, tenho minha pós-graduação, tenho mestrado, doutorado, PhD, MBA. Metido? Olha, eu sou doutor. Ele se acha. Não, eu sou doutor aqui, especialista, tá. Ele se acha que ele é doutor, que ele é, né? Aqui no Brasil, o que é um fato é vergonhoso. Não pode falar. Seja humilde, né? Essa palavra, seja humilde. Você não pode falar, porra, mas eu fiz. Tá lá, sou eu, é um fato. Eu estudei, gerei um recurso para aquilo, um tempo. E eu sou isso. Não pode? Imagina, ainda mais se estiver no meio dos pobres, tadinho dos coitados. Não pode. Seja humilde, seja mais humilde. Você vai com esse carrão lá? Então a gente alimenta a pobreza através, né, desse assistencialismo. Você não pode falar o que você esconda. No Brasil, se você tem dinheiro, fala que você não tem, que você é pobre, que você está levando, que a situação está complicada. Porra, mas tá tudo bem na tua vida. Você tá legal, não deve para ninguém, as contas em dia, tem um dinheiro guardado, tem teus investimentos, tem as coisas, tá tudo fluindo legal. Como é que você tá? Estamos indo. Como indo? Ninguém fala, tô ótimo, tá tudo bem. Tem a crise. Eu não tenho crise não, não, porque isso aí você não é humilde. Como, em plena pandemia, na crise, na guerra, você tá ruim, tá bem assim? Como bem? Não pode, seja humilde. Ou seja, seja pobre. Porque humildade, como eu falei aqui, neste país, é sinônimo de pobreza. Você não pode estar melhor. Então tem que derrubar. Então as pessoas, elas escondem. Lembra lá atrás também, não falem, não falem. Esconde, não conta pra ninguém por causa do olho gordo. E aí a gente vai sendo colocado numa cultura, e não adianta você falar, isso tá embutido em você. Se você tiver humildade no sentido real da palavra para encarar de frente o que eu falei para você, você vai ver que isso tá embutido dentro de você. Que você tem medo do sucesso, você tem medo da riqueza. E ali a gente brinca, né, de viver aqui. E é por isso que tá aí. Você pega a política, olha lá, a política é lá, todo mundo roubando, todo mundo sabe que rouba, todo mundo sabe que tem desvio, mas ninguém tem uma atitude para isso. Aí brigam por bezerros de ouro, fica idolatrando bezerro de ouro. Esse aqui, aquele ali, meu candidato, meu não sei o quê, meu não sei o quê, e o país afundando na merda. Mais assistencialismo, porque isso virou um jogo político, né? Nós tivemos aí partidos que assumiram e que promoveu o assistencialismo, uma coisa ridícula, e continua alimentando a pobreza para todo mundo. Aí saiu o que supostamente era bom e as pessoas continuam na merda. Então não adianta só você dar.
Se você não trabalhar com uma promoção humana para fazer a pessoa aprender a fazer a coisa, investir na pessoa para falar, vamos promover você, é uma promoção, gente, é como o trabalho. Olha, você está aqui, agora você vai ser promovido, você vai ter mais responsabilidades, você vai trabalhar um pouco mais, mas você vai ganhar um pouco mais, você vai ser mais reconhecido. Aí sim, é assim que a gente acaba com a pobreza no país, numa sociedade. E não você ficar alimentando a pobreza, doando. Eu sempre falo, todo mundo ama dar uma cesta básica. Que lindo, aparece na televisão, olha, milhões de cesta básica que nós levamos para lá tal. Mas você que dá a cesta básica, você não gosta de receber. É lindo você dar entrevista dando a cesta básica. Agora eu duvido que você dá uma entrevista recebendo ela. Não, imagina. Você não é humilde para encarar a situação de que você precisa hoje de uma cesta básica. De jeito nenhum. Você pega até escondido, se precisar. Então, dar a cesta básica não é bom. Porque se o que eu sinto, né, dando não é aquilo que eu quero receber, isso não é bom. Você precisa ter humildade para encarar isso de frente. E olhar e perceber que o assistencialismo, ele não melhora nada. Ele só piora as coisas. O não se bancar na situação. Então a gente alimenta a pobreza atrás de pobreza, levar vantagem em cima das coisas. Você leva vantagem em cima das coisas se você tiver uma oportunidade. Você fala que é esperto, é esperto. E é assim. E o outro que se lasque, mas por um outro lado você fala, ajuda o próximo. Dá uma cesta básica pro próximo, mas eu roubei o outro próximo. Dentro do trabalho, dentro do relacionamento, né? Dentro de uma sociedade. Olha, eu achei um telefone na rua, achado não é roubado, né? Então você acha que isso é certo, porque é de acordo com a tua lei. Um baita de um celularzão aqui, eu arranco o chip, zero ele, tudo bem. E põe o meu, tá tudo certo. Eu achei, eu não roubei. Você não considera que a pessoa perdeu aquilo, que aquilo tinha um dono e a pessoa por algum motivo perdeu aquilo, e você sequer se preocupar em abrir ali e ver se tem um número para você contatar e devolver o celular. Imagina, eu achei um iPhone 10, um iPhone 200 na rua, eu vou devolver, nem pensar. Entendeu? O telefone é melhor do que o meu. Então, não. Toda vez que a gente tem isso, a gente começa a alimentar a pobreza, a gente começa a sair da prosperidade, entendeu? A gente começa a alimentar o coitado, porque o que é o coitado? O coitado é aquele que pode tudo, né? Ah, coitado. Coitado. O coitado pode tudo. O coitado tem as coisas, o coitado ele faz aqui, o coitado ele não paga imposto, né? O coitado, aquele que sofreu coito dentro do dicionário português. Então, cuidado é uma coisa horrorosa, o coitado. Não dá para a gente poder alimentar isso. Por isso que a prosperidade no Brasil ela fica tão defasada. Fica nas mãos de uns, né, com riquezas, né, com roubos, e é tão mal distribuída. E precisa saber também por que é que você está tão pobre. É porque, será que você banca a riqueza? Será que você sabe lidar com o dinheiro? Será que você tem cabeça suficiente para ser rico? Ter uma cabeça próspera? Ou você só vai ali e compra porque é R$ 5 mais barato? Deixa de fazer uma coisa, porque, nossa, isso aqui é muito caro. É muito caro ou você não pode pagar? Ou você tem dó de pagar? Porque o brasileiro, ele é uma coisa assim, né? Ele vende o carro dele que vale 10, ele quer vender por 20. E o carro que vale 20, ele quer comprar por 5. É assim. Quem tem carro e vai vender um carro usado, sabe como é. Vamos trocar. Você sabe que teu carro na tabela, segue a tabela, né? Teu carro é 20. Meu carro não dá 20, né? Ele dá 10. Né? Porque tem um negócio aqui, tem uma coisinha ali, tem um negocinho lá, precisa fazer isso, documento, precisa lavar, vou ter que fazer não sei o quê, um retalho. Ele arruma um monte de problema para desvalorizar teu carro. E o dele ele supervaloriza, não, porque isso aqui tem isso, porque tem aquilo, porque o pneu tá novo, porque o motor tá legal, porque tá. 20 é 30. E o seu que é 20, 10.
Quando não, ele fala que pagou 20, não tem um embute no contrato, descontar isso, descontar aquilo. Quando vê, seu carro saiu mesmo por 5. Então, a lei da vantagem, ele fala que isso é negócio, né? Isso é o marketing de venda. Eu vou vender as coisas para você, eu vou embutir as coisas para você. Quando você recebe a fatura, tem um monte de coisa que você não contratou. E tá lá. E aí haja horas na central de atendimento para cancelar aquilo. Então a nossa cultura, ela é muito pobre. Ela tem uma falta de conhecimento, ela tem uma falta de respeito com as pessoas. Não, mas você fechou assim, mas era um desconto promocional. Porra, mas você não me falou isso. Mas está aqui no contrato que ele nem te deu no ato da assinatura. TV por assinatura, telefone, né? Essas coisas que você não vê contrato. Conta no banco. E eles mudam assim como eles bem querem. Então essa falta de caráter é pobreza. Essa falta de respeito é pobreza. Falta de alguma coisa. Por isso, gente, esse áudio aqui é para você parar um pouquinho e pensar e refletir se você tem uma cabeça próspera. Porque você vai precisar mudar isso se você quiser mudar os valores na tua vida. Tem gente que não sabe cobrar, tem vergonha de cobrar pelo serviço. Imagina, é muito caro. Mas aí ela paga. Absurdo e outras coisas. Mas ela não sabe cobrar. Ela não consegue cobrar pelo serviço. Porque é pobre, tem falta de alguma coisa. Então, a pobreza, com assistencialismo, sem ter uma promoção humana, os governos só vão melhorar o dia que eles começarem a trabalhar com promoção humana. Olha, eu vou te dar sim o que é direito teu, mas você vai trabalhar por isso. Você vai fazer a coisa acontecer. E aí sim, e gente, é muito mais gostoso a pessoa trabalhar, produzir, ter o dinheiro dela, ter a prosperidade dela, poder comprar as coisas que ela quer. O pobre quer se encher de roupa, né? 300 sapatos, 500 calças, 250 camisas, né? Mulherada, joias, pulseiras e tudo mais. É pobre. Rico não funciona assim, não. Rico píssico, né? Que você vê na televisão, nos filmes e tal. Mas não tem isso, por isso que já é pobre, porque gasta demais com muita coisa que não tem necessidade. Você vê que o pobre, quando ele ganha um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que ele faz é comprar uma casa e comprar um carrão. Aí ele fica mais pobre, porque ele esquece que aquela casa vai ter uma manutenção, vai ter um IPTU, vai ter todo um gasto ali envolvido naquilo, que se ele não tiver grana para sustentar aquela casa, lascou. Ele compra um baita de um carro, ele esquece que o ano que vem ele tem o IPVA. Aí ele tem que vender o carro para pagar o IPVA. Porque quanto mais luxuoso, mais caro, manutenção, imposto, seguro e tudo mais, né? Bebe mais combustível. Então as pessoas elas não conseguem ver isso porque é pobre. Falta de conhecimento. É pobreza. Então não sabe o que é investir. Ah, mas nunca sobra para investir. Já reparou que você paga boleto de todo mundo para tudo e todos que é conta, mas você não paga um boleto para você? Você não pega ali todo mês e fala, não, ó, esse boleto aqui, ó, esse boleto aqui é do Jorge, ó, R$ 100 todo mês aqui, ó, 200, 500, o que você puder. Isso aqui é do Jorge. Isso aqui eu vou pagar para mim. Todo mês eu pago esse boleto para mim, ó. Ali, ó, com o dinheiro que entra eu pago ali. E você tem a sua porcentagem de acordo com o que você ganha. Você não paga R$ 50 para você por mês. Você só paga para os outros. E gasta, esbanja. E nunca tem nada, porque você é pobre de conhecimento do dinheiro. Então, pessoal, se você quer ter uma prosperidade, se você quer mudar a situação, se você quer deixar de ser pobre, não somente do dinheiro, mas de conhecimento, de cultura, de educação, de falta de saúde, você precisa mudar. E essa mudança é só você que vai poder fazer. Não tem ninguém aqui fora que vai fazer. Tem pessoas que vão te auxiliar, mas elas não farão para você. As pessoas são pobres até em Deus, porque elas barganham com Deus. Ela põe uma promessa lá e acha que Deus vai, né? Para não ficar sem a promessa, ele vai fazer, porque aí, né, ela prometeu, deixa eu fazer. Então a gente é pobre até no conhecimento de Deus. E as pessoas utilizam Deus para deixar você cada vez mais pobre. Dou isso, dou aquilo, faça isso, faça aquilo, nosso trabalho cristão, caridade. Espiritualista nesse país tem que ser pobre. Um espiritualista rico, nem pensar. Não, ele é charlatão, ele é isso, ele é aquilo, ele engana.
Aí não muito longe você vê as igrejas, né? Padres, bispos e arcebispos e não sei o que, o alto escalão das religiões aí sendo preso por corrupção, por assédio, por uma série de coisas, né? Então, gente, acorda. Começa a acordar. Saia dessa pobreza cultural, dessa pobreza espiritual. Começa a olhar para você com prosperidade. Seja humilde para ver o que está faltando para você. Não me falta conhecimento nessa área, vou estudar. Não acredite em qualquer coisa, não acredite em tudo. Olha ali para dentro, vê o que encaixa em você. E veja se aquilo que encaixa em você tem a ver com você, não com o que você aprendeu. As pessoas falam, eu só acredito vendo. Eu falo, você acredita em Deus? Acredito, claro. Eu falei, você vê Deus? E como é que você acredita se você não vê? E você fala para mim que você só acredita vendo. Então as pessoas não prestam atenção no que elas falam. A pessoa vem falar comigo, ela começa a reclamar com nhanhanhanhanhanhanhanha. Aí eu falo, para agora um pouquinho, presta bem atenção no que você acabou de falar para mim. Ela até tem que lembrar um pouco. Nossa, o que foi que eu falei mesmo? O que foi? O que foi? Oh, presta. É verdade, né, Jorge? É verdade. Olha a incoerência que você está falando para mim. Olha a besteira que você está me perguntando. Jorge, puta merda. Nossa, é meio automático. É automático. Você tem que sair desse automático. Dessa cultura pobre. De que você é um coitadinha. De que você é injustiçado. De que você é pobre nessa vida. A natureza colocou tudo aí pra gente. Tá tudo aí. Não existe pobreza na natureza. Não existe pobreza no mundo. Existem pessoas pobres no mundo. É como a doença, não existe doença, existem pessoas doentes. Então, enquanto a gente não agarrar esse poder na nossa mão e falar que eu posso fazer a coisa, mas não é só na cabeça, eu posso escrever num papel. É a atitude tua. Eu sou rico aqui. E não é só rico só em dinheiro. A gente tem que sair do devaneio. Você tem que ter a palavra, procura lá, humilde. Você tem que ser humilde para encarar o fato. E não para criar ilusão, porque senão você entra no ego, na vaidade, na arrogância e você continua na merda. Ser humilde para encarar, ok, minha situação não tá boa. Mulherada, né? Quer emagrecer, aquela barrigona obscena, tá? Olha, isso aqui não tá bom. Você não nega aquilo. Fala, realmente tá, tô gorda. Preciso mudar isso daqui, isso aqui não tá bom. E quais são as mudanças que eu vou fazer? Os hábitos que você tem. Uma atividade física, uma alimentação, ver o que você engoliu, o que você está segurando lá dentro, o passado que você não deixou passar. Não é só fazer exercício e dieta. Não adianta, gente. O que te engorda é o que você engole, é o que está ali dentro. A raiva, o passado que não passou, aqueles bens que você quer matar ainda. É isso que te engorda. Então, você é pobre de conhecimento. Você não sabe o que está acontecendo. Por isso você não chega no resultado que você quer. Não adianta fazer curso financeiro, não adianta você ir lá estudar a Bolsa de Valores, querer aplicar, se você é pobre desse conhecimento da vida, das leis da vida. Então esse áudio aqui, pessoal, ele é um áudio riquíssimo, que se você parar e observar bem, ele vai fazer muito sentido na tua vida. Mas para isso você vai ter que ser humilde. Reiterando, não é pobre. Humilde é encarar, ter humildade para encarar que tem uma deficiência aí e que você precisa arrumar. E que se você não consegue fazer sozinho, você procura alguém que te ajude. Tenha humildade para saber que você precisa dessa ajuda. E faça. Se você tiver humildade de falar, não, eu sei que eu consigo, tá ali, daqui para frente eu vou bancar isso daqui, faça. Você vai ver o resultado já acontecer em dias na tua vida. Quando você põe essa postura e você entende o que está acontecendo e começa a transformar, essa alquimia acontece dentro de você. Faça isso e depois você me conta aqui como é que foi. Um grande beijo a todos, um bom estudo e até o nosso próximo áudio.